aqui, mas tem gente que entrou agora oficialmente gravando aqui essa live. Terça-feira, 3 de fevereiro, 3 horas da tarde. A gente está fazendo aqui, através da BMA Brasil Music Arts, pelo projeto setorial da Apex, o Music from Brazil, essa live para falar sobre essa ação que a gente vai fazer, a South by Southwest 2026, lá em Austin, no Texas, do dia 12 ao dia 18. É uma ação que geralmente tem bastante procura, geralmente tem bastante brasileiro. Na verdade, geralmente não, já faz alguns anos que a delegação brasileira é sempre a maior que aparece por lá. Então, a gente já tem uma história antiga com a South by Southwest, que vem antes da pandemia, quando o Leandro estava aqui, e teve um grande hiato aí, quando entrou a pandemia, até a gente voltar a fazer a South by Southwest de novo, né? A gente foi fazer, a última que a gente fez foi em 2019, antes da pandemia, e depois foi voltar a fazer só no ano passado, em 2025. Então a gente passou aí quase 6 anos, ou 6 anos, né, para fazer de novo. A feira mudou bastante, mas ainda é muito legal. E a gente está aqui para falar um pouco sobre ela e também um pouquinho sobre a BMA, no geral. Então, assim, a gente começou o ano de 2026 e temos uma agenda bem parecida com a do ano passado, né? Era para ser era pra ser um pouco mais diferente, porque teria o Porto Musical agora em fevereiro, mas infelizmente foi cancelado, ou prorrogado ainda, não sei para qual data. Mas a gente começou o ano fazendo a PAP Winter Jazz lá em Nova York, foi uma experiência muito boa, e a gente segue com esse calendário aqui do primeiro semestre que vocês podem ver. A próxima ação que a gente faz é a South by Southwest, lá em Austin. Na sequência, tem o Babel Music em Marseille, lá na França. Assim, São Paulo e a Jazz Ahead em abril. Assim, São Paulo com data nova, com direção nova, né? A gente vai participar mais uma vez com eles. E uma inclusão que a gente teve no projeto setorial de mais outra ação é a Rio to See, lá no Rio de Janeiro, do dia 26 de maio, do dia 26 ao dia 31 de maio. É um evento que a gente está bem ansioso, porque a gente nunca oficialmente participou dele, assim como a BMA apoiando e realizando junto, né? E também outra que eu recomendo bastante, que é a Circularte, em Medellín, lá na Colômbia. A BMA também tem uma história antiga com essa feira, mas também teve um hiato muito grande entre a última vez que participou antes da pandemia até agora. E ano passado a gente foi lá, e foi minha primeira vez também, e eu falo, gente, é muito legal, assim, essa feira lá. Assim, a maioria esmagadora das feiras são fora aqui da América do Sul, né? Então, uma oportunidade ótima de conectar aqui com a América Latina, com a América do Sul. Eles são muito organizados, eles conhecem muita gente e realmente faz, assim, vale a pena, até porque não é um evento muito custoso de si, como costumam ser esses aí que são nos Estados Unidos, que são na Europa ou então em outros lugares mais longe. Então, essa é a nossa agenda, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre a delegação brasileira e já começar a falar um pouco sobre os benefícios que as pessoas têm. Vocês me dão só alguns segundinhos que eu vou fechar minha janela aqui, que tem um barulho de obra muito grande lá fora. Um momento só. Resolvido. Bom, vamos lá, pessoal. Falei aqui só um pouquinho dessa introdução do ano de 2026, né? E o que a gente já começou fazendo por aí e o que tem por vir nesse primeiro semestre. Mas vou falar agora um pouquinho mais especificamente da South by Southwest. A gente está participando da South by Southwest, dessa vez fazendo uma ação de rodada de negócio. Então, assim, muitos de vocês que já participaram em outras ocasiões da ação que a BMA faz, a maioria das vezes a gente tem um stand num lugar onde tem um pavilhão normal, pavilhão é uma coisa bem comum, assim. A South by Southwest, ela é bem diferente, eu não sei quais de vocês já conhecem aí, inclusive quem puder escrever aí no chat, quem já foi, quem está indo pela primeira vez, ajuda bastante. A gente
vai fazer rodada de negócios. A South by Southwest não é uma feira só de música, ela é uma feira que engloba muita coisa, música, tecnologia, cinema, inteligência artificial, e um monte de outras coisas. Dani Gurgel tocou em 2024, a Mika está indo pela primeira vez. Ano passado o Renato foi comigo, quando a gente estava lá com a gente, com certeza. Então, tudo bem, velho. Bom, dá para ver que tem pessoas que já foram, conhecem, tem pessoas que estão indo pela primeira vez. Eu mesmo fui 2 vezes, então, assim, estou falando um pouco do que eu estou vendo aqui. Por que a gente não tem um stand? É uma feira muito, nesse sentido, dispersa, porque não existe um pavilhão central, não existe um day trade, como eles chamam na Omex, como eles chamam na Jazz Ahead, como eles chamam na Babel, de um lugar onde todo mundo fica com os stands, né? Então, existem várias ativações espalhadas pela cidade. Então, você vai ver mais do que um lugar onde vão ter pessoas fazendo ativações, e esses stands, eles funcionam mais como ativações e não como um stand com esse viés institucional que a gente costuma ter nas feiras, né? Então, a gente não tem um stand específico, mas a gente faz uma rodada de negócios. E a gente faz isso, geralmente, ano passado a gente fez em parceria com a SP House, e esse ano a gente também vai fazer isso novamente. E a dinâmica é um pouco diferente de quando você bota um stand, né? Então, um dia X, que tenho quase certeza, tá para confirmar, que vai ser no sábado, se não me engano, dia 14, deixa eu ver aqui. Fevereiro. Sábado, no dia 14, a gente vai fazer essas rodadas de negócios em parceria com a SP House. E então a gente vai ter um local específico, com uma estrutura adaptada para a gente poder fazer as nossas reuniões, fazer nossas rodadas com todos os participantes internacionais e também alguns nacionais que vão ter dessa vez, porque como é em parceria com eles, a gente vai juntar todo mundo no mesmo balaio, entendeu? E a gente não tem um stand, mas a gente tem um processo parecido de, por exemplo, fazer o catálogo promocional. Então, pode voltar lá, Nairo, rapidinho? Isso. Então, assim, de começo, assim, a gente já vai ter um material promocional que a gente vai imprimir aqui com todos os participantes da delegação brasileira. Então, o material inclui aí fotos, mini bios, releases, vocês vão poder colocar artistas, festivais, dependente do que vocês estiverem trabalhando, vocês podem colocar lá, né? Então, o logo da sua empresa, do release, a foto, o cargo do representante, mini bio, os projetos que estão fazendo, a mini bio de cada projeto, tudo isso vai entrar, e isso fica lá exposto na nossa rodada de negócios que a gente vai ter lá. Então, vocês podem usar isso, tanto para entregar para o público em geral, para pessoas que vocês aconteceram de vocês conhecerem lá, e também pessoas que vão vir para essas rodadas de negócios para a gente poder apresentar algum material para elas, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente faz. Gabriela e Dani já podem preencher o formulário. Pode passar, Naira, para o próximo. Então, o que é que as pessoas que vão participar da South by Southwest e que estão indo junto com a BMA, através do projeto Music from Brazil, o que podem ter os benefícios? Tem esses que estão citados aqui, mas eu já vou falar um que de cara é o mais importante, porque sem ele a gente não consegue nem entrar na feira, que é a credencial, né? Credencial para South by Southwest, ela é extremamente cara, e a gente tem aqui o benefício para os nossos associados de pegar essa credencial com 40% de desconto. A gente está fazendo a primeira leva agora de credenciais que a gente vai pegar, então todos vocês que estão aqui, que querem pegar a credencial, entrem em contato comigo o quanto antes, porque a gente está muito próximo de uma virada de lote, né? Então vai aumentar aí uns $200 mais as taxas para a credencial. A gente está vendendo a credencial Platinum, Platinum, que a gente acredita que é a boa. Então, todos vocês que tiverem interesse de ir ou já estão com credencial, entrem em contato comigo ou entrem em contato com a Lívia também, ou com o próprio Nairon, que ele também trabalha junto com a gente, falando sobre essas credenciais, porque quem não tem, a gente já bota aqui na lista para ter, para comprar.
Algumas pessoas aqui vão participar da feira fazendo palestras, às vezes fazendo showcase, como é o caso da Dani Gurgel, que está aqui. Eu imagino que talvez, nesse caso, eu falo que eu imagino porque eu nunca ficou muito claro para mim a política ali das credenciais, mas eu vi que é uma coisa flexível, então eu imagino que eles disponibilizam, né, para você. Então, nesse caso, você já tem, então não precisa. E quem já comprou, vi que teve gente que comprou aqui. Provavelmente vocês devem ter comprado com um preço cheio, né? Então, algo que eu posso tentar fazer também é conversar com a Salto by Saltos para ver se por acaso rola algum tipo de reembolso para eles poderem entrar como a delegação brasileira aqui da BMA e poderem usufruir disso. De fato, tenho que ver a resposta deles quanto a isso, mas, é, mas a resposta final vai depender deles. A Dani Gurgel está falando aqui que não tem dessa vez, por isso que eles davam, mas como o painel é na SP House, não temos direito a credencial. Pois é, a SP House ela tem uma participação grande ali na South by Southwest. Eles alugam um espaço muito grande, faz uma programação muito grande, mas eu acho que chegou a ser tão independente assim que eles trabalham até extra a programação oficial da South by Southwest, né? Então, muitas coisas que acontecem ali, eu acho que a curadoria nem passa pela South by Southwest e vai direto para ali. Talvez por isso não tenha esse apoio de credenciais, né? Quando eu falei que eu imaginava, Dani, era exatamente por isso, porque todas as vezes que eu lidei com credencial com eles, assim, sempre foi uma coisa muito delicada, de dar, não dá, sabe? Tem direito, não tem direito, se tem direito é só para um dia, enfim, a ver. Mas, Giovana falando, se rolar esse reembolso para quem comprou, seria incrível. Eu posso tentar, Giovana, com o maior prazer. Vamos ver o que eles têm para falar, tá? A decisão sempre vai ser deles. É, e é importante dizer também que, para usufruir desse desconto, as pessoas precisam ser associadas ao Music from Brasil, ser participantes do Music from Brasil associados à BMA. O que isso significa? Que a pessoa precisa pagar a anuidade da BMA para poder usufruir desse desconto. A anuidade da BMA é 1.500, eu acho que eu vou falar isso um pouco mais para frente, tem esse slide um pouco mais para frente, não tem, Nairo? Tem. Então, pode voltar lá, eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, mas a gente precisa que as pessoas se associem para estar junto nessa, entendeu? Para poder usufruir desses benefícios. Já já eu chego lá, mas só para não pular aqui essa parte, a gente vai ter, então, esses descontos na credencial que são muito bons, né? Então, entrem em contato comigo, ou entre em contato com a Lívia ou com o Nairon. Se vocês puderem deixar aí, Nairon, os e-mails para contato aí no chat para a galera, que a gente vê o melhor jeito de fazer, daquele esquema que eu falei. Quem não tem, é só entrar em contato, a gente vai esquematiza para comprar. Quem já comprou, vamos ver se existe algum tipo de conversa. A gente tem uma abertura boa com eles, vamos ver se a gente consegue reverter isso, para ver se vocês conseguem entrar também na nossa delegação e usufruir desse desconto. Mas, além disso, a gente vai fazer as rodadas de negócio. Então, as rodadas de negócio, para quem não conhece, a gente convida profissionais da indústria da música para participarem das nossas rodadas, para virem reunir mesmo com os nossos associados. Então, eu considero uma coisa muito valiosa, porque quando eu comecei em todas essas feiras, eu chegava, eu e minha credencial, não tinha stand, não tinha nada. Então, era muito mais difícil conectar com as pessoas, sempre dependia de alguém para apresentar, etc, etc. Dessa vez aqui, a gente já faz um matchmaking, a gente tem uma pessoa contratada, que a gente ainda não tem o nome final, mas logo, logo a gente vai ter, que organiza esses compradores, esses jornalistas, esses influenciadores que podem vir a reunir na rodada de negócio. Então, aí a gente já começa aí a participação na feira com algumas pessoas importantes de peso para a gente poder falar, para a gente poder tentar fazer esse network. Junto a essas rodadas de negócio, vem o catálogo promocional, né? Mesas e cadeiras, recepção, que está escrito aqui, é a própria estrutura que tem para receber todo mundo, né? Porque para fazer isso a gente precisa de um lugar que tenha um mínimo de silêncio para a gente poder conectar, que tenha uma estrutura para a gente poder sentar
e apresentar, fazer o network da forma adequada, sabe? Com uma mesa para poder botar tudo. Então, tudo isso está linkado já à rodada de negócio. Como eu falei, a gente está em vias na cara do gol, de fechar essa parceria com a SP House, então, muito dessas coisas vão ser lá, por exemplo, a rodada de negócio. Aqui está escrito coquetel de relacionamento. A gente ainda não tem o dia certo, mas a gente também terá um coquetel de relacionamento lá para poder interagir e integrar todo mundo que está participando lá. E showcases devem acontecer lá também, né? A gente também não tem os nomes finais ainda, mas muito em breve a gente deve atualizar isso para vocês que vão participar lá. Vocês vão ver a programação naturalmente, mas a gente vai comunicando com vocês. Então, é isso que a gente está trazendo aqui para os associados da BMA, é o desconto na credencial, que é um belo do desconto, é muita economia, ainda mais para quem está pagando em dólar, e essas rodadas de negócio com algumas coisas que vão vir também como derivado dessas rodadas aí, como esses coquetel de relacionamento, essas atividades que vão ter dentro da CP House, né? Então pode passar, Nairo. Eu só queria adicionar uma coisa aqui na fala do Daniel também, que essas ações, para quem é associado ou quem acabou de se associar, elas valem para o calendário inteiro de atividades da BMA durante o ano. Então, você que é associado agora também vai participar agora do SXSW, mas também pode participar das rodadas dessa mesma forma, dentro desse calendário aqui, ó, do primeiro semestre. Segundo semestre vai soltar daqui a pouco também, mas vai ter o BMS, que é a feira da BMA, vai ter a Womex, vai ter outras feiras também aí no segundo semestre aqui de 2026. Tá bom. Então eu falei, né? E como eu falei, para a gente conseguir, para as pessoas conseguirem usufruir disso, elas precisam se associar à BMA. Elas precisam ser participantes do Music from Brazil, que é esse programa que a gente faz em parceria com a Apex. Então, a gente tem uma anuidade de R$ 1.500 e você compra e automaticamente ganha esse dinheiro em cashback. Então, assim, uma vez paga essa anuidade, você pode usufruir de toda essa agenda, não só do primeiro semestre, como do segundo, com todos os benefícios que a gente traz, e para cada ação que a gente faz, a gente vai ter benefícios específicos, porque cada uma é diferente da outra. E, então, vamos fazer uma simulação aqui, se vocês querem ir para South by Southwest indo pela BMA. Você paga essa anuidade de R$ 1.500 e se torna um membro, um participante do Music for Brasil. E aí, você vai ter esse desconto nessa credencial da South by Southwest. Então, se a credencial está custando, aí eu vou falar um preço aqui só para facilitar, se ele está custando $2.000, entendeu? Você vai ter 40% de desconto nisso. Mas não é que você teve que pagar os 1.500 e ainda ter que pagar essa credencial. Esses R$ 1.500 que você pagou virou um cashback, virou pontos. Então, você aplica nisso que você compra. Então, se deu ali, aqui, né, nesse vídeo que está aqui, ó, eles botaram aqui, mostra direitinho. Você vai lá, entra lá para comprar o código, quando computar lá que você é um membro, você já vai ter os 40% de desconto automaticamente, e aí você ainda pode aplicar esses 1.500 pontos, que é o equivalente a R$ 1.500, e também já tirar isso, entendeu? Então, esses 1.500 não foi só para você fazer unidade, ele virou um cashback que você usa na própria credencial. Assim. Então, é isso que você precisa fazer para você se associar aqui com a gente, para você participar do Music from Brazil, para você ter o desconto disso tudo. É super simples, pessoal. Entrando lá no site, você vai lá. Isso daqui, Nai, não tem como mandar isso aí para o pessoal depois? Como é que a gente faz? Porque tá bem legal esse vídeo aí que A você gente vai fez. encaminhar no grupo ali. Tá. Então, assim, sem muito segredo e sem estender muito também, pega isso daqui que a gente vai enviar lá e tá bem, assim, eu tô dando uma explicação um pouco mais genérica aqui, mas tá bem detalhado aqui. Você
paga a anuidade de R$1.500, tem acesso aos descontos e ainda aplica esses R$1.500 como um cashback, como pontos. Então, assim, tá muito moleza e tá uma economia muito gigante, assim, para quem está indo para South by esse ano. Assim, pensando aqui, lembrando, o ingresso está mais ou menos nos R$1.800 agora, $1.800, está dando tipo quase uns R$10.000. Vamos ver se ele mostra aqui. Então, assim, a gente, pelo preço aqui da BMA, está saindo uma economia de uns R$3.000, R$4.000, assim, eu estou pensando por aqui. Ó, 8.990 mais as taxas. Então, 8.990 mais, está dando mais 9.214. Você aplica 40% de desconto nisso, né? É quase metade, assim. Então, a gente está falando de bastante dinheiro, uma economia muito boa aí. Tem que aproveitar essas credenciais mesmo. Como o Nairon falou, isso se aplica para o resto do ano. Então, se você está querendo ir na South by Southwest agora e você quer ir na Sim São Paulo, ou você quer ir na Womex, lá na Ilhas Canárias esse ano, você vai ter a mesma coisa. Você vai chegar lá e vai, sei lá, o ingresso para Womex, aí um preço figurativo aqui de, sei lá, tá €300. Então você vai ter ali o desconto de 40%, provavelmente. Cada ação, a gente aplica um tipo de desconto, um tipo de situação específica, mas geralmente esse desconto vai entre 30% a 40%, tá? Então, assim, se você vai em outra ação, você provavelmente vai ter um desconto entre 30% a 40% para fazer a mesma coisa. Fora as atividades exclusivas, porque, assim, um stand que a gente tem lá, ele é para uso exclusivo dos associados, dos participantes aqui do Music from Brasil, dos associados da BMA, né? Obviamente que pessoas, brasileiros que estão lá, que aparecem, querem sentar, querem tomar café, tá tudo certo, mas ali é exclusivo para quem pagou por essa estrutura, né? Para quem usufrui dessa estrutura. Ou para fazer as rodadas de negócio, também a mesma coisa. Quando tem showcase, como foi o caso da Womack ano passado, ano retrasado, quando a gente abre um edital, o edital também costuma ser para pessoas aqui dos associados da BMA, tá bom? Então é isso daqui vai chegar para vocês depois. Vocês veem com calma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem sempre perguntar aqui para a gente, tá? Por e-mail, por WhatsApp. Eu apresentei muito brevemente o que é a South by Southwest, não entrei super em detalhes sobre isso, até porque a gente trata mais aqui da questão da música, né? E a South by Southwest ela é tão grande assim que é super complexo você ir a fundo nela numa live dessa, que nem essa que a gente está fazendo. Mas queria ver também se vocês têm algum tipo de dúvida para falar. A gente, obviamente, daqui para frente, nesse 1 mês e meio que tem até lá, a gente vai estar em contato constante com vocês, dando novidades do tipo, ó, as rodadas foram confirmadas mesmo esse tal dia e as instruções e as coordenadas são essas. O coquetel de relacionamento vai ser tal dia, então confirmem sua presença, a gente vai estar sempre em contato com isso. Inclusive, acho legal a gente até fazer um grupo de WhatsApp, né? Mais um grupo de WhatsApp. Enfim, quem não quiser não entre. Mas para ter essas coisas um pouco mais dinâmicas ali. Porque a gente tem ali o grupo do WhatsApp do Music from Brasil, mas ali é bem geral, né? Ali não vai ser coisa só da South by South. Então a gente vai ter ali talvez um grupo de comunicação que fica mais fácil ali se tiver um grupo específico da South by South. Bom, Gabriele Guido já tem uma pergunta aqui, quero encorajar vocês também de aproveitarem para fazer essas perguntas, porque geralmente a gente fala muito e sobra pouco tempo para isso, mas vamos lá, fala lá, Gabriele. Tudo bom, gente? Boa tarde. Tudo bem. A gente ficou sabendo de vocês, assim, meio que por lista de e-mail. Eu e Dani Jacó somos da IDW Company, e aí a gente está indo com um grupo grande, né? São 7 mulheres indo para o SXSW, galera do grupo de gestão, de comunicação. E aí eu fiquei querendo saber, por exemplo, se a gente se inscreve com vocês, né? Faz parte da Brasil Music Arts, o desconto é para um badge
ou para a gente pode ver o desconto a cada badge? Porque, assim, eu sei que vocês vão tentar, né, o reembolso, a gente já comprou para pegar bem uma coisa de primeiro lote, então já tem um tempo. E o que a gente queria saber também é se esse grupo já existe, se podem mandar o link, porque aí a gente vai acompanhando o que vocês tiverem de novidade por aí. Legal, Gabriele. É bom, pô, muito legal saber de questão indo em 7, pô, que bacana. Bom, algumas coisas para eu também pontuar que eu esqueci de falar. Para se associar com a BMA, precisa ter precisa ser através de um CNPJ que esteja ligado a atividades musicais, tá? Tendo isso, não tem problema para associar. Uma vez associado, a gente consegue comprar essas credenciais com esse desconto, porque a gente tem esse patrocínio da Apex, que tem exatamente essa finalidade, né? Poder apoiar as empresas, facilitar para as empresas frequentar esses lugares. Então, oferecer umas credenciais mais baratas num lugar onde é bem caro, né? Inclusive, cada credencial, é uma coisa que a gente consegue fazer. Ao mesmo tempo, eles não deixam centralizar tudo também em uma empresa só. Ou seja, ano passado a gente teve uma empresa que queria comprar 10, 15 credenciais e ainda falou, ano que vem, se vocês quiserem, a gente compra umas 20 com vocês. Então, a gente tem uma regra aqui que são 2 badges por empresa, tá? Então, assim, se você cadastra um CNPJ, você pode comprar 2 com esse desconto de 40%. Algumas vezes, a gente já conseguiu exceções para fazer para 3, mas o ideal, será, se quisesse comprar para 7, ou então para, sei lá, talvez você já tenha comprado 2 e precisam comprar para mais 5, seria tentar associar 2 CNPJs e tentar 2 por um, e aí eu dar uma forçada aqui para ver se eu consigo 3 também por outro, né? E por aí vai. Então, essas são as regras. Eu realmente não consigo falar, beleza, associa um CNPJ e vão comprar 7. Isso aí, tipo, eu tentei ano passado, eu não vou nem tentar esse ano porque eu sei qual vai ser a resposta. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? O grupo de WhatsApp da South by Southwest 2026, não temos ainda. Talvez a gente tenha, não sei se a gente fez do ano passado, o Nairon talvez saiba melhor isso do que eu, A mas se a gente gente vai não criar um fez, novo ainda. A delegação desse ano a gente vai criar ainda. bom, respondido. Então, esse ano, logo mais a gente vai ter aí o grupo de WhatsApp, que vai dar uma facilitada para a gente se comunicar, e aí o Nairo manda aí para vocês. O pessoal da Dreamland manda para vocês aí individualmente. Tá bom? Quem mais quer fazer pergunta? Deixa eu ver o que tem no chat aqui. Tem um monte de mensagem. Dani Jacob, para tirar vibe. Beijo, Mica. Nós estamos com festivais, realizamos o Afropunk Brasil. Olha que bacana. Agora temos no grupo geral da BMA, se quiser entrar para ficar por dentro das novidades. Não tem nenhuma pergunta aqui no chat. Entrando. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Como é que é? Eu tinha visto alguém mais levantar a mão ou não? Dani, vocês vão estar todos os dias da programação ou só os de música? A gente vai estar todos os dias lá, Dani, e dessa vez a South by Southwest não separou mais o festival entre o festival e o festival de música. Eles juntaram tudo. Então, esse ano tá do dia 12 ao dia 18, todo mundo, né? Tá Então, a tudo gente vai misturado, estar então, direto, é tudo isso? misturado direto. Ah, é bom, porque antes era meio baixo astral, aí começa a música e todo mundo foi embora. Pois é, então, tem uma coisa que antes da pandemia esse formato funcionava bem. Eu não sei o que aconteceu exatamente para perder essa força, mas estava acontecendo exatamente isso. Então, eles juntaram tudo dessa vez. Isso aconteceu comigo quando eu fiz o showcase. Eu fiz o showcase e todo mundo que eu tinha feito ótimos contatos, super legais, ao longo de muitos dias de feira. Aí o meu showcase, e foi num dos primeiros dias de festival, mas o meu showcase foi num dia que o pessoal já tinha ido embora. Todo o pessoal de agência, o pessoal que estava lá mais pela tecnologia, já tinha pirulitado. Que bom Pois que é, está misturado agora. É uma ótima mudança.
Eu também achei uma ótima mudança, porque realmente estava acontecendo isso, assim. Ano passado deu para sentir isso aí também, assim. Então estou até ansioso para ver como é que vai ser esse ano, vai ser diferente. Mas a gente vai estar todos os dias lá. Que bom, tá bom. 12 É, a 18, me- então. a Casa São Paulo, eu nem sei se ela fica todos os dias lá, né? Porque tá acabando sendo um ponto ali de encontro dos brasileiros, referência, para os brasileiros ficarem, né? Mas mesmo quando não tiver, a gente vai estar por lá também. Não vai estar com stand, mas estaremos por lá. Tá, então o stand vai ser. Eu só perdi isso, que eu tive que atender uma ligação. O stand vai ser na Casa São Paulo, é isso? Não, a gente não bota stand porque é muito é muito pulverizado as coisas lá. Não tem um lugar certo para você colocar um stand. E geralmente é mais ativação, sabe? Aham, Ativação de total. patrocínio, assim. Então, não tem por que gastar esse dinheiro lá, sabe, com stand. Então, a gente vai Concordo. O focando com lugar as mais fixo que rodadas, né? tem é a Casa São Paulo. A Mica falou aqui também que Minas vai ter uma casa também. Eu não estava sabendo disso. Olha que legal. O Alexandre Agra perguntou se em relação a Rio to C, a BMA terá desconto também. A gente está assim, finalizando aqui essa parceria, mas muito provavelmente sim, Alexandre, tá? E a gente vai dar os detalhes muito em breve sobre o que será feito na Rio to C e os benefícios que a gente vai ter aqui também. Alguém mais? Deixa eu ver aqui. Nairon, temos alguma coisa mais para falar? Não, acredito que seja isso mesmo. Se ninguém tiver nenhuma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar agora. Senão a gente vai caminhando para o final aqui. Já. Eu tenho uma pergunta super operacional. Não sei se, como ninguém tem mais nenhuma pergunta, é só para perguntar se vocês sabem do Invest SP, se eles têm data para responder os apoios. Tem apoio para South Vocês by têm alguma também. informação? Tem. Eu mandei em dezembro ainda, mas ainda não saiu. Já não aceita mais inscrição, Mas mas não está escrito que dia sai. Era só se vocês têm essa informação, que não é de vocês, né? Tipo, você tá falando da Creative SP, Dani? esse mesmo. Ah, tá. Por enquanto ainda não passaram nada, assim, de quando que vai sair a resposta, mas a gente pergunta aqui novamente. É, É só se vocês têm um contato, porque é tudo meio blindado, assim, a gente não tem contato lá dentro. não, a Eles gente não não dão. tem, não tem a resposta de quem passou, quem vai, não. Geralmente na Womex a gente tinha mais acesso a isso, mas esse ano para South by a gente não fez exatamente junto, assim, né? Então não Uhum. sei. Eu posso perguntar para eles aqui. Hoje vai ter, inclusive, acho que a abertura da SP House lá. Vou ver se o pessoal consegue perguntar. Mas eu não sei. Obrigada. É mais para saber quando sai mesmo, assim, tipo, que ajuda a gente a se programar. Mas eles deram um prazo? Não deram, é por isso Não, que eu perguntei se vocês têm a informação. Não tem prazo, não tem data, eu só sei Uau. que não aceita mais inscrição, então então eles estão avaliando. Não, é engraçado porque todas as vezes que a gente trabalhou com eles, com esse lance de edital, assim, foi. As coisas foram relativamente no prazo, assim, não enrolaram muito. Mas é curioso não ter um prazo para resposta. Isso que é. E tá se aproximando, né? Bastante, está bem perto. Vamos ver para você, Dani, vamos ver. Obrigada. Tá bom? Aliás, Dani, você passou com uma palestra para fazer na SP House, foi isso? Eu vou fazer um painel na SP House, eu não tenho a data ainda, mas vai ser um Tá. painel do podcast que a gente faz, que inclusive o Scooby foi nosso convidado, falando bastante da BMA, que é o Qual é da Gig, é um podcast. Aham. E a Potira foi nossa convidada também, da IDW, e aí a gente vai Hum, entrevistar um cara do Chartmetric, vai ser bem legal. Vamos fazer lá na SP House. legal. A gente ainda está vendo a questão do showcase lá. Enfim, estou passando para ela as possibilidades lá e em breve a gente deve ter alguma resposta deles aí. Eles me cobraram agora, inclusive. Beleza. Tá bom, Obrigada. pessoal? Alguém, ó, mais uma oportunidade aí para tirar dúvida, fala agora, senão a gente vai terminando por aqui.
Alguém? Acho que não. Tudo certo, Daniel. Obrigado pela explicação detalhada. Se tiverem info sobre a Creative SP, também aceito. Estou no aguardo do resultado, que nem a Dani. Tá bom, Giovana. Se a gente souber, a gente vai falar aqui. Que realmente não sabe, não, mas vou dar um alô neles lá para ver se sai alguma coisa. Valeu, Alexandre. Valeu, Mona. Obrigado a todo mundo, tá? Em breve aí o grupo de WhatsApp e seguimos em contato. Grande abraço.